vídeo de hoje é bombástico. Isso mesmo. Maldição hereditária. E aí, crente? Você está debaixo de uma maldição hereditária ou não? Ela existe? É verdade? É bíblico? Até onde todas essas informações que têm chegado a nós são bíblicas e verdadeiras? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse tema. Já ouvi dizer, minha família está passando por essa doença porque meu pai era assim. Eu estou divorciando porque toda a minha família se divorciou. Eu estou assim porque eu vejo que isso está na nossa família desde o meu tataravô. Essa é a fala que a gente mais escuta de alguns crentes e aí eu quero saber de você. Será mesmo que ele está nessa condição porque ele está debaixo de uma maldição ou realmente é porque ele só repete os erros dos antepassados? Vamos ver isso à luz da palavra. Êxodo, no capítulo 20, no verso 5, está escrito assim: castigo a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Esse texto é o texto que todo pregador de batalha espiritual, de maldição hereditária, vai usar para afirmar que a maldição hereditária existe na vida de um crente. E aqui eu vou frisar a minha frase novamente, que maldição hereditária existe na vida de um crente. Por que eu estou frisando essa frase? E eu quero chamar a sua atenção para isso. Todo pregador, toda pessoa que ensina que um crente está debaixo de maldição hereditária, ele está desprezando a morte de Jesus na cruz. Ele está desprezando o poder do nome de Jesus. Ele está desprezando o poder do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Para ser mais clara e mais específica, ele está manipulando a sua mente para você acreditar que você está debaixo de uma maldição que Jesus quebrou na cruz. Se esse texto de Êxodo está falando assim, e eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como estudar a Bíblia, então se você está nesse vídeo, vá lá e assista esse outro para você entender o que eu estou dizendo aqui agora. O texto de Êxodo foi escrito para um povo, num tempo específico, para um propósito específico. Qual era o propósito? É que os filhos não insistissem na desobediência dos pais, que era exatamente o comportamento do povo que saiu do Egito e caminhava em direção a Canaã. Esse mesmo livro de Êxodo, lá no capítulo 34, no verso 7, vai dizer que eu tenho misericórdia até 1000 gerações. Só que eles não falam desse. Eles só falam do texto que eu tenho castigo para até a terceira e a quarta. Mas e a misericórdia que é até 1000? 1000 é maior do que 3 e 4, não é? Matematicamente falando, sim. Mas olha só, por que eles não falam desse outro texto? É porque eles querem pegar um texto, tirar ele do contexto para provar uma heresia. E aqui quando eu falo heresia, é quando eu pego esse texto e quero aplicar ele a um nascido de novo, a um que confessou a Cristo, a um que está em Cristo, a alguém que de verdade nasceu novamente. E o que é que eles faziam nesse tempo? O filho repete o pecado do pai. Isso era constante, insistente e comum no meio deles. Então, esse texto foi escrito por esse motivo. Andréa, e o que é que o Novo Testamento fala então? Em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Grifa isso na sua Bíblia, por favor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Se Cristo te resgatou da maldição
da lei para que você não fosse estar na condição de maldito, mas agora justificado em Cristo Jesus, e ele se fez maldito no seu lugar, então isso que Cristo fez não valeu para você se você afirma que tem maldição na sua casa. Ou seja, isso que está escrito aqui é uma mentira. E se isso daqui é uma verdade, o que eles estão nos contando, então, é uma mentira. Porque não há como contradizer aquilo que a Bíblia diz. Cristo nos resgatou. Ponto final. Nos transportou de um império para um reino. Ponto final. Não há remendo, não há acrescento, não há o que colocar, não há o que tirar, não há o que você fazer, porque toda a obra foi executada por Jesus. Mas perceba bem, se algo ainda está se perpetuando, eu vou afirmar para você, e aqui é afirmar sem medo nenhum das pessoas que pregam sobre isso, ensinam sobre isso, que o que está acontecendo com você não é hereditário, é comportamental. É ciclos que se repetem, hábitos aprendidos, costumes repetidos. É pessoas que repetem os erros dos pais, crenças familiares. Do que adianta você estar na igreja se você não está em Jesus? Se Jesus não é suficiente para quebrar essa maldição, eu vou te perguntar, do que adianta o óleo que eles te oferecem? O culto de quebra de maldição? Escrever uma cartinha e levar para queimar no monte? Pregar a cartinha numa cruz e colocar fogo? Que valor tem isso diante da cruz de Cristo? Qual o valor isso tem diante daquele que morreu no meu e no seu lugar? Agora veja, não existe, e essa frase você pode escrever, demônio herdado. O que existe é comportamento repetido. E você se comporta mal como seus pais se comportaram. E você escolhe mal como seus pais escolheram. E você desobedece como seus pais desobedeceram. Aí é evidente que o diabo vai continuar atuando. Porque se você pratica as mesmas coisas, não tem como a proteção divina te guardar. Porque Deus não está no erro. Deus não concorda com o erro. Entende isso, crente? Você tem que entender essa verdade. É uma verdade nua, crua, colocada aqui diante de você, que está escondendo aí atrás do terceiro, do quarto casamento, porque sua família inteira divorcia. Então o divórcio para você é comum. Que não cuida da sua saúde, aí é normal todo mundo morrer de enfermidade. Mas se Cristo chegou na sua casa, uma boa notícia chegou e nada mudou, então você não converteu. Você está convencido. E se não está convertido, está convencido, eu sinto te afirmar que isso tudo vai sim te alcançar. Mas não é porque Deus está permitindo até a quarta e a terceira geração. É porque você não veio de fato inteiro para Jesus. Outro ponto fundamental, nós podemos estar sob opressão? Podemos. A seta que está voando aí pode acertar na gente? Pode. Ai, o diabo vai trazer uma situação, vai entrar em alguém para me atentar? Ai, isso é certeza. Eu tô falando para você igual 2 mais 2. Filho do cão tem em todo canto. Tem uns até que a gente achava que não era, e é. Agora,
O ponto é, a opressão existe, ela é real, mas até que ponto ela influencia nas suas ações? Até que ponto isso tira você de Jesus e te leva para uma escravidão mental? Até que ponto você se deixa oprimir? Porque quando eu percebo uma opressão, eu identifico que aquela ação que está vindo contra mim tem uma fonte maligna. E toda fonte maligna tem que ser paralisada com o nome de Jesus e não com óleo ungido. Óleo ungido não para diabo não, filho. Você pode tomar banho no óleo ungido, ir pro monte, ficar lá dentro do barril do óleo ungido, ficar um ano na cabana, no monte, no óleo ungido. Se você não tiver Jesus, na hora que você pôr o pé aqui embaixo, o diabo te passa uma rasteira. E você cai do mesmo jeito, porque o que te mantém de pé não é o que você faz, é o tanto que você crê em Cristo e naquilo que Ele realizou. Ponto importante, Colossenses 1,13. Ele nos transportou. Então você mudou de território, mudou de governo e a herança mudou. Mudou de território, saiu do império, foi para um reino. Mudou de governo, era escravo, agora está no reino do Filho do seu amor. O que governa você agora é o Espírito Santo. Mudou de herança. Antes você tinha uma herança. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Agora a sua herança está em Romanos 8:17. Em Deus nós somos herdeiros e em Cristo co-herdeiros. Então me pergunto nesse vídeo aqui, que herança é minha de fato? É a maldição ou é a herança de Deus e a herança de Cristo? O que eu quero sobre mim? É evidente que eu quero o que Cristo promoveu, o que Ele fez, o que Ele preparou, o que Ele conquistou na cruz do Calvário. Mas se a minha boca e a minha mente falam incredulidade, eu sinto te dizer que a palavra não funciona para você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, crente pode estar debaixo de maldição só se ele não crê em Jesus. Se ele crê em Jesus, a resposta é não. Se ele é firme na palavra, a resposta é não. Se ele é firme naquilo que Cristo conquistou e ele entende toda a plenitude e a completude da obra da cruz, a resposta é não. Provérbios 26:2 vai dizer assim: a maldição sem causa não encontra pouso. Toda maldição enviada para nós agora não pode pousar, porque ela não tem mais a causa que a permite pousar. Qual é a causa? A desobediência. É isso que permite uma maldição entrar e assolar. Se não tem desobediência a Cristo, se não tem desobediência à palavra, não há por que temer maldição. Mas hoje, o que nós vemos é uma geração fraca, uma geração medíocre, que tem medo até de inveja, de olho gordo. Nem sei se existe olho gordo. Dá remédio para esse olho emagrecer. Porque isso, biblicamente, não existe. Isso é sandice. Isso é histeria coletiva. O que nós precisamos é de palavra. E de palavra de verdade. E na palavra está escrito: você foi liberto da maldição, porque Cristo se fez maldito no seu lugar.